E aí, turma, tudo jóia? Professor Plínio Monstro na área, mais uma vez aqui para passar a vocês uma aulinha, não é, com um assunto super importante que cai em todos os concursos. Você já sabe, tudo que a gente fala aqui cai em concurso, não é lorota, não é papo de atraso. É algo que realmente acontece e a gente faz acontecer, monstros. Tudo jóia mesmo? Bem-vindos ao canal do Plínio Monstro. E hoje nós temos um assunto super importante. Qual é? Tipos de predicado. Fique afiado de uma vez por todas nos tipos de predicado. Turma, vocês sabem que esse tipo de assunto é recorrente nos concursos públicos. Quer fechar português? Cola aqui no nosso canal. Já sabe, né? Você ainda não é inscrito, né? Clica lá no sininho, ativa as notificações, dá aquela curtida, faz aquele comentário, faz aquele compartilhamento para a gente, né, aumentar aí o nosso engajamento e passar mais conteúdo, chegar mais coisa boa de qualidade para vocês, beleza? Pessoal, primeiramente, o que é predicado? Predicado é a parte da oração em que o verbo está contido. Primeira coisa que você faz, você separou o sujeito, o que sobrar é o predicado. Então, você separou o sujeito, o que sobrar é predicado. Depois disso feito, você vai procurar a transitividade do verbo. Plínio Monstro, eu não lembro essa parte de transitividade. Então, você vai lá no nosso canal, tem um videozinho lá sobre transitividade, verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, verbo de ligação. Tá lá, um assunto filé que também vai cair em todo concurso. Beleza? Então, para você saber os tipos de predicado, você tem que saber essa parte de transitividade. Ok? Não dá para prosseguir. Então, separou o sujeito dos predicados, analisou a transitividade, já foi. Beleza? E aí, rapidão. Quando é que são três tipos de predicado? Predicado verbal. Quando é o predicado verbal, pessoal? Quando você tem um verbo de ação. E aí os verbos de ação quais são? Intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e o bitransitivo. Então, se um desses quatro aparecerem, certo? Um desses quatro aparecer, pode marcar aí predicado verbal. Plínio Monstro, e se aparecer verbo de ligação? O predicado é nominal. Toda vez que aparecer um verbo de ligação, predicado é nominal. E quando é que vai ser o verbo nominal? Quando aparecer aqueles quatro primeiros verbos que indicam ação, mais um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. A gente vai ver aí e vocês vão perceber na prática. Vamos para as questões, sempre a gente traz umas questõezinhas, né, para facilitar aí a vida de vocês. Olha só. Além disso, o nutricionista é fundamental. A oração apresenta um predicado. Primeira coisa, foi o que Plínio falou, separa, não é isso, o sujeito. Quem é o sujeito? O que é fundamental? O nutricionista. Então, pessoal, ó, tá aqui. Isso aqui é o sujeito, isso aqui é o predicado. Feito isso, o que é que a gente faz? Agora vai para quem? Para o verbo. Qual é o verbo? É. Monstros, lembra que a gente já falou lá no vídeo, quem não assistiu ainda, assiste lá o vídeo de tipos de predicado, transitividade. Né? Transitividade, tipos de predicado é esse. Como é que a gente vai saber aí a classificação desse verbo? Olha, é verbo ser, tá na lista, não é isso dos verbos de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar, viver. A dica é o seguinte, são duas dicas. Se esse verbo estiver na lista e o que vier depois, não é? Fundamental. Se isso qualificar o sujeito, aquele abraço, verbo de ligação. A dica do monstro é infalível. Tá na lista? Sim, que é verbo ser. Fundamental. Tá qualificando o nutricionista? Nutricionista. Fundamental. Tá qualificando? Sim. Portanto, esse verbo é de ligação e nós temos um predicado nominal. Perceberam como é simples, pessoal? Quando é que você vai ter predicado nominal? Quando tem verbo de ligação. E fundamental, Plínio Monstro, vai ser chamado de que sintaticamente? Vai ser chamado de predicativo do sujeito. Monstrão, significa que quando eu tiver predicativo do sujeito, o predicado é nominal. Epa, não foi isso que nós falamos. Para ser de ligação tem que ter verbo de ligação. Ah, mas todo verbo de ligação tem predicativo do sujeito? É, monstro. Só que existe o predicado verbo nominal que pode aparecer predicativo do sujeito. Então, não é aparecer o verbo predicativo do sujeito, predicado nominal. Não. Primeiro é verbo de ligação. Beleza? Podemos ter predicativo do sujeito sem verbo de ligação? Podemos. Podemos ter
um verbo de ligação sem predicativo do sujeito? Não. Todo verbo de ligação tem que ter um predicativo do sujeito. Ok, monstros? E o núcleo desse predicado é também quem? O predicativo. Ok? Então, quem é o núcleo do predicado nominal? O predicativo. Lembre que o núcleo é a palavra mais importante. Portanto, a alternativa correta, a letra C. Pessoal, tipos de predicado é muito. É hiper, mega fácil. É super simples. Beleza? Vamos para mais uma. Considere o seguinte trecho retirado do texto. O diagnóstico da doença não é simples. Olha, turma, de novo, olha. O predicado da oração é corretamente classificado como? Primeira coisa, vamos separar o sujeito do predicado. O que não é simples? O diagnóstico da doença. Então tá aqui. Isso aqui é o que, monstros? Olha. Isso aqui é o sujeito. Beleza? E não é simples, vai ser chamado de quê? Isso tudo é chamado de predicado. Então separamos o sujeito do seu predicado. Meio caminho andado. Agora, nós vamos para o verbo. Qual é o verbo aí? Opa, verbo é, né? Eu sou, tu és, ele é, verbo ser. Ó, tá na lista dos verbos de ligação? Sim. Já é de ligação? Epa. Primeiro você tem que observar. O que é que vem depois dele? Simples. Simples qualifica o diagnóstico da doença? Sim ou não? Qualifica? Sim. Se qualifica, esse verbo é de ligação, ok? Logo, nós temos um predicado nominal. Mais uma vez, a alternativa correta, a letra B de bagaçamos. E simples, pessoal, vai ser chamado de quê? Vai ser chamado de predicativo do sujeito. Porque ele está qualificando o sujeito. E, ao mesmo tempo, simples é o núcleo desse predicado. Por quê? Porque o núcleo do predicado nominal é o predicativo. Pessoal, é muito fácil, muito simples. Então, apareceu o verbo ligação, predicado é nominal. E o núcleo, o predicativo do sujeito. Acabou-se, fim de papo, muito simples, muito fácil. Vamos à próxima questão. Próxima questão diz assim, ó. Assinale a opção em que há um predicado verbal. Olha, quando é que nós vamos ter predicado verbal? Quando tivermos verbos de ação. Quais são? Intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e o bitransitivo. Vai lá no nosso canal, olha aqui o nosso canal, Plínio Monstro. Você vai lá no nosso canal e procura esse assunto caso você tenha alguma dificuldade. Tudo bem? Então, nós vamos procurar uma alternativa que possua um predicado verbal com aqueles 4 verbos, um daqueles 4. O que é ruim para a área da educação? Primeiro, pessoal, vamos separar o sujeito. O que é ruim? Esse é o sujeito, por incrível que pareça. O que sobra é o predicado. Olha que verbo é esse? Tá na lista. Ruim é o que vem depois. Qualifica aquilo, aquilo que é ruim. Qualifica? Sim. Se qualifica, isso aqui é um verbo ligação, nós temos um predicado nominal. Não é a letra A. Beleza? Letra B. As respostas em forma de texto são extremamente rápidas. Olha, quem são extremamente rápidas? As respostas. Isso aqui é o sujeito. Beleza? São, olha, tá na lista dos verbos de ligação? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Verbo ser. Rápidas, que é o que vem depois. Está qualificando as respostas, que é o sujeito? Sim. Se qualifica verbo ligação, nós temos um predicado nominal. Essa, não. Lembre que rápidas é predicativo do sujeito e é o núcleo. Beleza? E na letra A, ruim é o predicativo e é o núcleo também. Então já eliminamos a letra B. Vamos para a letra C. O mundo anda cheio de plagiários. Olha qual o verbo? Andar. Ah, monstro, essa é a resposta, porque andar é ação. Pessoal, tomem bastante cuidado. Andar pode ser ação, mas andar também pode ser estado. Lembre-se que o predicado nominal, o verbo ligação, ele indica estado. Vamos separar. O mundo, isso aqui é o sujeito. Joia, anda cheio de plágios. Isso aqui é o predicado. Pessoal, anda também está na lista. O verbo ser, estar,
ficar, continuar, tornar-se, andar, viver, parecer, transformar-se. Esses verbos estão, andar, está na lista dos ligação. O que vem depois? Cheio. Cheio de plágios. Ó, cheio, tá qualificando, pessoal, o mundo? Sim. Então, você tem o verbo de ligação. Se tem verbo de ligação, predicado nominal. Cuidado, não é essa a resposta. Cheio é predicativo, isso é estado. Ó. O mundo anda cheio. O mundo está cheio, pessoal. A mesma coisa. Isso aí é predicado nominal, verbo de ligação, cheio, predicativo do sujeito e núcleo do predicado. Tudo bem? Letra D. O robô simplesmente fez uma varredura na internet. Quem é o sujeito? Quem fez uma varredura? O robô. Isso aqui é o sujeito. Ok? Qual é o verbo? Faz. Separamos o sujeito, né? Isso aqui é o predicado. Separamos o sujeito. E aí a gente vai para o verbo. Pessoal, faz está na lista dos verbos de ligação? Não. Então não pode ser predicado nominal. Eu faço, não é isso? Ó, tu faz, ele faz, não está na lista. Quem faz algo. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o predicado ele é verbal. O que foi que o robô fez? Uma varredura. Isso aqui é o objeto direto, certo? Então, nós temos um predicado verbal. Quem é o núcleo? O próprio verbo, certo? O núcleo do verbal é o verbo. Olha, se o nome é verbal, então o núcleo é o verbo. Ok, pessoal? Nominal. Se o núcleo é nominal, se o predicado é nominal, o núcleo é o nome. Estão entendendo? Estão associando algumas coisas em português, né? Em português, algumas coisas fazem sentido. Certo, turma? Então, essa é a resposta. Letra D de 10. De destruímos. De Deus. Aquele que nos abençoa. Certo? E letra E. O risco de plágio é altíssimo. Olha, vejam só. Quem é altíssimo? O risco de plágio. Isso aqui é o sujeito. E é altíssimo é o predicado. Tá na lista dos verbos de ligação? Sim. Altíssimo. Tá qualificando o risco? Sim. Então, nós temos um verbo de ligação, altíssimo, predicativo, sujeito, núcleo, altíssimo e predicado nominal. Também não é essa a alternativa. Monstros, tipos de predicado é muito fácil. Muito, muito, muito fácil. É mamão com açúcar, é mangaba caída. Tá gostando? Fica até o fim. Se inscreve aí no nosso canal e não também se esqueça de seguir a gente lá no Insta. Beleza? Lá nós passamos algumas dicas, algumas questõezinhas, certo? Umas orientações. Então acompanhe o Monstro nas redes sociais para você ficar monstro em português e bagaçar, fechar as provas dos seus concursos aí, dos seus futuros concursos. Beleza? Vamos para mais uma questão. A próxima diz assim, ó, Daniel chegou ofegante à exibição. Nesta frase, podemos dizer corretamente que temos um predicado. Que tipo de predicado é esse, pessoal? Vamos analisar. Primeiro, o que é que a gente faz? Separa o sujeito do predicado. Quem é o sujeito? Daniel. Quem foi que chegou ofegante à exibição? Daniel, isso aí é sujeito. O que sobra é o quê? Chegou ofegante é o predicado. Beleza? O que é que a gente faz agora? Nós vamos para o verbo. Qual é o verbo? Chegar. Turma, chegar é um verbo de ligação. Está na lista dos verbos de ligação. É ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, andar, transformar-se, viver. Não está. Então já sei que não é nominal. Já eliminamos aí por quê? Porque não tem verbo de ligação. Quem chega, chega a algum lugar, né? Assim, o verbo chegar é intransitivo. A exibição, isso aqui, monstros, nós vamos chamar de adjunto adverbial de quê? De lugar, porque aqui foi o lugar, certo? O lugar onde Daniel chegou, a exibição, certo? Então, nós temos um adjunto adverbial. Até o momento, se você tem verbo intransitivo, até o momento o predicado ele é verbal, certo? Não pode ser letra D também, porque nós estamos falando aí do tipo de predicado, e aí não existe predicado predicativo do sujeito. Então, letra D também viajou. Ou vai ser verbal ou verbo nominal. Pessoal, até o momento, se tem verbo de ação, predicado é verbal.
Ofegante, preste atenção, ofegante está fazendo o que aqui no texto? Está indicando o estado de Daniel, certo? O estado que Daniel chegou, não é isso? A, a exibição. Então, se é estado, isso aqui nós vamos chamar de predicativo do sujeito, certo? Então, pode haver, Plínio Monstro, predicativo do sujeito sem verbo ligação? Olha aqui, pessoal. Veja que ofegante está indicando o estado, está qualificando o sujeito. Então, se nós temos um verbo de ação e um predicativo do sujeito, o predicado é o quê? Verbo nominal. Alternativa correta, letra C. Monstro, se tem predicado verbo nominal, tem dois núcleos, perfeitamente. Um verbal e um nominal. Quem é o núcleo do verbal? Chegou. E quem é o núcleo do nominal? O predicativo. Ofegante. Ok? Esses são os núcleos. Pessoal, é muito simples. É muito fácil tipos de predicado. Eu tenho certeza que vocês vão ter muita facilidade quando essas questões aparecerem aí nos concursos. Joia? Tá gostando aí? Então dê aquela curtida, dê aquele like, se inscreve no nosso canal, comenta aí, mostrando a aula foi top, né? Compartilha para os seus amigos, você não quer passar sozinho, né? Você vai ajudar outros também, beleza? Então vamos para cima, vamos para mais uma questão. A questão diz assim, ó, nos períodos, por cerca de 1000 anos, essa grande narrativa épica constituiu a principal inspiração pedagógica no mundo clássico. Esse é o primeiro período. Crianças sem histórias crescem medrosas, ansiosas e inseguras. Vê-se, respectivamente, a manifestação dos seguintes tipos de predicado. Então, nós vamos classificar os tipos de predicado desses dois períodos, respectivamente. Vamos para o primeiro. Por cerca de 1000 anos, essa grande narrativa épica constituiu a principal inspiração pedagógica no mundo clássico. Quem constituiu a principal inspiração pedagógica, quem constituiu a principal inspiração pedagógica no mundo clássico? Quem foi? Essa grande narrativa épica. Isso aqui, galera, é o sujeito. Então, o que sobra constituiu a principal inspiração pedagógica no mundo clássico, isso é o sujeito. Perdão, isso é o predicado. Desculpe, o sujeito é essa grande narrativa épica. Isso aqui é o predicado. Constitui a principal, isso aqui é. Constitui a principal inspiração pedagógica no mundo clássico. Isso aqui é o predicado. Aí, separado o sujeito do predicado, o que é que a gente faz? Vamos para o verbo constituiu. Está na lista dos verbos de ligação? Não, não pode ser predicado nominal. Então a gente já elimina letra D e letra B. Pessoal, quem constitui, constitui algo, constitui alguém. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, nós já temos até o momento um predicado verbal. O que foi que essa grande narrativa épica constituiu? A principal inspiração, não é isso? Pedagógica. Ai, tudo isso foi o que essa grande narrativa constituiu. Isso nós chamamos de quê? Objeto direto. Então, o predicado é apenas verbal. Você não tem aí um predicativo, nada que qualifique o sujeito nem o objeto. Certo, pessoal? Então, alternativa, predicado verbal. Próximo período. Crianças sem histórias crescem medrosas, ansiosas e inseguras. Quem é que cresce medrosa, ansiosa e inseguras? Quem é? Crianças sem história. Ok, isso aqui é o sujeito. Belezal. Predicado, quem é? Crescem medrosas, ansiosas e inseguras. Isso aqui é o predicado. Aí vamos para o verbo, certo? Quem cresce? Cresce algo? Não. Quem cresce, cresce, pessoal. O verbo o quê? Intransitivo. Até o momento você tem um predicado verbal. Existe algum predicativo aí? Medrosas, ansiosas, inseguras. Está fazendo o quê? Está qualificando as crianças. É o estado que elas crescem. Se é o estado, isso aqui nós chamamos de
predicativo do sujeito. Se é predicativo do sujeito, você tem um predicado verbo nominal. Núcleos crescem e núcleos do nominal, medrosas, ansiosas, inseguras, porque o predicativo é um predicativo composto. Então, se é composto, tem mais de um núcleo. Qual é a resposta? Letra A. Predicado verbal, primeiro período, e o segundo período, predicado verbo nominal. Galera, super, hiper, mega fácil. Estão gostando? Estão entendendo? Então vai lá e compartilha o nosso canal com outras pessoas para poder o YouTube entregar coisa boa aí para nós. Beleza? Segue a gente também no Insta. Joia? Maravilha. Muito fácil. Vamos fazer mais uma questão? Mais umazinha. Diz o seguinte: com relação aos tipos de predicado, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações abaixo. Então, nós vamos analisar 1, 2, 3 e vamos ver qual é a dessa questão, qual é a classificação desses tipos de predicado. Letra A não, número 1. Os alunos foram informados da situação. Primeira coisa, sujeito. Sujeito, os alunos. Foram informados da situação, isso aí é o predicado. Beleza? Aí vamos pro verbo. Qual é o verbo? Foram. Galera, foram é que tipo de verbo? Foram. Tá na lista, não é isso? Não tá na lista dos verbos de ligação? Não é isso? Não é verbo ser aí, não é pretérito perfeito? Joia. Então, pode ser de ligação. Informados, que é o que vem depois, né? Informados da situação. Tá fazendo o que aqui, galera? Tá qualificando, informados, tá qualificando aí, né? O sujeito. Se tá qualificando, esse verbo é de ligação e o predicado, ele é nominal. Muito simples, muito fácil. Segue a dica do monstrão aí e é só alegria. Item 2. Os candidatos saíram da sala confiantes. Os candidatos saíram da sala. Sujeito, os candidatos. Saíram. Quem sai? Sai. Verbo intransitivo. Então, até o momento, você tem um predicado verbal. Já sei que não é nominal. Então, já elimina essa aqui. Já elimina essa aqui. Estão vendo? Opa, já elimina essa aqui. Olha que beleza. Epa, tem alguma coisa errada, né? Ah, não, pode ser a, pessoal, porque pode ser verbo e pode ser também a ser. A gente só elimina a letra B porque é o único que é nominal. Os outros são verbos nominais, né? Muito bem. Aí vamos lá. Pode ser um predicado verbal? Sim, porque sair é verbo intransitivo e confiantes está fazendo o que aqui? Está qualificando o sujeito, que é os candidatos. Então, se você tem um verbo de ação mais um predicativo, predicado verbo nominal. Muito fácil. Núcleo, saíram e confiantes. Né? Você tem um predicativo do sujeito. Então, elimina a letra D, certo? Porque ele diz que é verbal. Não é verbal, é verbo nominal. E o item 3, o professor parece despreocupado. Quem é o sujeito? O professor, sujeito, não é isso? Predicado, parece despreocupado. Vamos para o verbo é parece. Está na lista dos verbos de ligação? Sim. Ser, estar, parecer, continuar, ficar, tornar-se, parecer. O que vem depois? Despreocupado. Está qualificando o professor? Sim ou não? Sim. Então, nós temos um verbo de ligação. Isso aqui é predicativo do sujeito. Logo, o predicado é o quê? Predicado nominal. Muito simples. Então, resposta correta. Nós temos predicado nominal, verbo nominal. Vamos ver se tem resposta. Tem. Não tem? Não, não tem não, né, pessoal? Nominal. Nominal única é essa. Predicado é. Realmente a questão foi anulada. Era para ter letra E aí, né, turma? Então, vamos botar a letra E. Predicado nominal. Letra E, vamos botar aqui, predicado nominal, certo? Predicado verbo nominal e predicado nominal. Letra E. Questão anulada. Estão vendo aí como é simples? Como é fácil? Compreenderam? Deu para entender?
Plínio Monstro, e se aparecesse uma questão com predicativo do objeto? Vamos fazer. Vou passar a dica aí para vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais um slide. Não tem, né? Mas eu vou passar a dica, pessoal. Vou passar aqui. Antes da gente encerrar, deixe-me falar aqui desse tipo de predicado. Espera aí, viu, monstros? Vamos voltar aqui. Vamos lá, monstros. Vamos nessa. Então, vamos lá. Quando é que o predicado vai ser verbo nominal com predicativo do objeto? Se fosse assim, aí. Presta atenção aqui a questão, viu? Deu esse problema, mas é só para finalizar. Olha. Elegeram o professor Plínio vereador. Presta atenção. Primeira coisa, eu não quero Deus me livre do negócio de política, viu, monstros? Primeira coisa, quem é o sujeito? Quem elegeu o professor Plínio vereador? Não se sabe. Nós temos aqui um sujeito o quê? Indeterminado. Sujeito indeterminado, beleza? O verbo está na terceira pessoa do plural, não sabe. Então, tudo isso aqui é o predicado. Tudo. Vamos para o verbo. Quem elege? Elege algo ou elege alguém, não é assim? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto até o momento, o predicado vai ser o quê? Verbal. Beleza? O que foi que eles elegeram? O professor Plínio. Isso aqui é o objeto direto, viu, turma? Então, até aqui nós temos um predicado verbal. Beleza? Agora, percebam o seguinte. Vereador tá fazendo o que aqui? Tá fazendo o que aqui, vereador? O que é que vereador tá fazendo? Tá indicando o estado do professor Plínio. O professor Plínio já nasceu vereador? Não, pessoal. Ele se encontra, né? Ele foi, né, considerado vereador. Então, isso aqui nós vamos chamar de predicativo do objeto direto. Então, se você tem um predicado, certo? Com verbo transitivo direto, mais um predicativo do objeto, esse predicado é chamado de verbo nominal. Deu para entender o predicado verbo nominal? E aí, no verbo nominal, nós também temos dois núcleos com objeto direto. Quais são? Elegeram, que é o verbal, e vereador, que é o do nominal. Tudo certo? Beleza? Ficou claro aí? Gostou da dica? Então segue a gente lá nas nossas redes, monstros, Plínio Monstro no Insta e Plínio Monstro no YouTube, né? Vai lá no nosso canal. Muito obrigado. Então encerramos aí. Muito obrigado pela contribuição de vocês, não é? Pela participação, por mais uma aula finalizada com sucesso. Beleza? Tamo junto, aquele abraço. Deus continue abençoando todos vocês e vamos para cima para os próximos encontros. Beleza, galera? Tamo junto. Fui.